Olha! 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 Porque tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai. Alcha! Papai, gratidão, Papai, por esse dia maravilhoso, por cada dia estar alimentando a nossa fé, a nossa esperança, Papai. Gratidão por cada pedrinha aqui, Papai, reunida em Teu nome. Papai, Tu sabes da nossa limitação. Nós sabemos que Tu sabe da nossa limitação. Tu deixaste bem claro, sabe que temos pouca força, mas o Teu Espírito nos fortalece. Estamos aqui para agradecer pelo maná que a cada dia tem nos dado, a palavra maravilhosa, Papai. E entregamos em Tuas mãos, Papai, essa obra. Entregamos os nossos projetos, Papai, que são os Teus projetos, pois os nossos pensamentos, Papai, estão voltados ao Teu, Papai. Pois queremos aprender, compreender qual que é a Tua vontade, Papai, para fazer perfeitamente. Então venha nos instruir, venha nos capacitar. Venha, Papai, restaurar a nossa vida celestial, Papai. Pedimos a Ti neste momento, joga por terra toda barreira, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Joga por terra e nos fortalece aqueles que estão longe, Papai. Traga-o em segurança. Toma essa festa, Papai, em Tuas mãos, a festa das cabanas, que nós estamos, Papai, aqui almejando, trabalhando, Papai, com todo carinho para Te alegrar. Toma em Tuas mãos, Papai. Toma em Tuas mãos, faça com que seja perfeito, Papai. E faça com que aqueles que vierem venham renovar as forças, Papai. Venha se fortalecer, que a fé venha ser uma fé com obras. Venha mostrar para eles que o que nós temos hoje, Papai, a nossa herança, a nossa família, são aqueles que praticam e estão em Tua presença, Papai. Somos muito gratos a Ti, Papai, por tudo. Somos gratos por estar nos sustentando, Papai. Somos tão gratos por ter chegado, Papai, até aqui, e sabemos que Tu vai nos fortalecer até o final. Pois Tu nos escolheste antes da fundação deste mundo, pois éramos os Teus filhinhos que acompanhavam a Ti, Papai, antes da fundação deste mundo. Somos tão gratos a Ti, Pai. Somos tão gratos em aprender, ser exortado, ser disciplinado pela Sua palavra, Papai. Nós não nos cansamos. Nós nos cansamos de fazer aquilo que é errado, Papai. Nós queremos a perfeição. A perfeição que Te agrada, a integridade.
Venha fazer com que seja gerado dentro de nós, papai, o fruto do Espírito. Pois senão, papai, aqueles que não receber, aqueles que não for gerado, aqueles que não der fruto, papai, do Espírito, irá ficar. Venha fazer com que eles venham dar, papai, o fruto. Pois é tu que dá o crescimento, papai. Venha dar o crescimento aos teus filhinhos, para que eles possam ser colhidos como primícia das primícias. Em nome de Yahshua Mashiach, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. A paz do papai Yahshua Mashiach, meus amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do papai Yahshua. Dia 1º de outubro de 2022. Gratidão, papai, por esse dia maravilhoso, né, irmão? Pois Yahweh, ele transforma o nosso deserto em um jardim. Entende? É um jardim, porque quando nós lembramos das promessas, nós nos alegramos, e a palavra nos alimenta diariamente. E as criancinhas, onde que as criancinhas vão? Né? As criancinhas era bom elas ficar aqui para elas ouvirem também. Por quê, irmãos? Porque o que acontece? Quando você pega lá em Jonas, até as criaturas se humilharam para Yahweh, colocaram o quê? Pano de saco, as crianças. Entende, irmãos? E hoje nós vemos o quê? Vemos que as crianças, elas é dado a palavra, que é falar do quê? O reino pertence às criancinhas. E elas vão dar continuidade. Entende, irmão? No propósito, elas vão participar do propósito. Então, assim como o filho e o varão estão crescendo em graça, em conhecimento, assim também as nossas crianças. Nós temos que estar ensinando, inculcando dentro delas. Não é só em nós, mas também nelas. Você vê que Micael desde criança, ele já o quê? Já aprendia junto com o papai. Entende, irmão? E hoje nós vemos que é isso que ela está querendo, irmãos. Se tem um espacinho para brincar, que brinque perto de nós. Porque tem que ouvir. Porque tem que ouvir é desde criança. E você vê que essa era uma batalha. E ela nunca quis isso. Não, faz um lugarzinho para eles brincar. Entende? Não, tem que ficar junto. Tem que demonstrar um amor, se humilhar junto. Você vê que até as criaturas na época de Jonas, elas colocaram pano, foi vestido nelas. Foi vestido nelas o quê? Pano de saco. Por quê, irmão? É muito sério. Porque nós iremos receber, lógico que aquilo que é nosso está sendo pisoteado. Está sendo pisoteado. Mas você vê que vai ser entregue para nós muito melhor do que quando nós tomamos o quê? Como herança. Porque a palavra fala. A palavra fala que era nossa. Onde que está isso? Está lá em Isaías.
E essa é a vontade real, irmão. Essa é a vontade que as crianças já começam aqui embaixo, dando ouvido. Entende? Nunca deu certo esse projeto. Não, vamos fazer uma salinha, eles ficam longe. Entende, irmão? Eles têm que ficar pertinho. Se der para brincar junto, reunidinho, brinca, mas ouvindo. Tá brincando lá, mas na hora que é tocado a trombeta, é na hora, eu vejo, eles olham, entende? E eles têm que crescer também. Todos nós, porque eles participam do reino. Eles participam do reino. E Papai Alcha fala, traga até mim o quê? As crianças, não as impeçais. Entende, irmão? E aonde que nós ia ler? Isaías. Isaías 63. Isso. Entende, irmão? Se for, faz um cantinho para eles brincar aqui depois, um cantinho mais ouvindo, entende? Ouvindo, junto. Você vê que o filho varão, 144 mil, vai aonde que Micael vai. Ó, aonde que Iauxa, Cordeiro vai, Iauxa, Micael. Aonde que ele vai, os 144 mil vai atrás. Para o quê? Para não ser gerar no coração coisas o quê? Coisas erradas, porque você vê que Lúcifer foi criado o quê? Perfeito. Mas ele falou assim, não, eu vou dar umas voltas por aí só. Vou viver um pouquinho isolado. Porque você vê até então que foi encontrado que maldade. Ele não é a maldade foi encontrada no coração dele. Entende? Porque é o sentimento. Nós temos livre-arbítrio. Entende? E ele também tinha. Mas ele deu espaço para o quê? Para maldade. E é aquilo. Quando está andando junto, não dá espaço para o quê? Sentimentos errados. Por isso que temos que andar junto, tá o quê? Sempre reunido. Sempre estudando. Para não ser penetrado em nós o que é um espírito. O contrário. E você vê... Vamos ler aqui primeiro aqui Isaías do... Isso. Aí fala aqui, ó, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio. Que não exerce o teu domínio, porque nós ficamos muito tempo sem falar por Ial, ser dominado por Ial. Hoje nós estamos sendo dominados por Ial, estamos falando por Ial, estamos vivendo por Ial. Entende? É igual quando você fica em casa, você sente aquela fraqueza, aquele sentimento, nós devia ir, aí não vai, fica tranquilo. Aí quando acaba a ministração, com certeza quando ouve, porque eu falo para os irmãos que eu procuro não sentir isso, entende? Não sentir isso, aí acaba a ministração, você vê como foi tremendo, eu poderia estar lá. Entende, irmão? Eu poderia estar lá, por que eu não fui, por que eu não fui perseverante? Por que eu não estive lá? E eu falo para os irmãos, quando você vê essa palavra hoje, falando, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muitos que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. E naquele momento que a pessoa não consegue, não tem força de ir, porque principalmente nas reuniões de quarta e domingo, é porque não está sendo dominado por Ial. Por quê? Porque quando é dominado por Ial, não há barreira. Entende, irmão? Não há barreira.
Não tem mimimi. A pessoa que cria na cabeça, irmão. Entende? Pessoa que cria na cabeça. Por quê? Porque é naquele momento que agrada Yahweh. No momento em que você olha e fala assim, eu hoje não posso estar indo. Por conta disso, por conta daquilo. Inventando desculpa. Entende? É igual eu falo para os irmãos, na época que eu machuquei a perna, ô irmão, o inimigo é assim, no momento que você não dá ouvido, ele já nem vem te encher o saco mais. Vem a primeira vez, você está com o pé quebrado, é aí que eu vou, entende, irmão? Aí que eu vou mesmo, vou deixar ser levantado uma barreira na minha frente? Lógico que não, irmão. E nós temos que ser dominados por Yahweh. Nós temos que ser dominados por Yahweh. E aqui fala, há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Deixou até de invocar o nome, irmão, porque vieram sem memória. Por isso que aqui em Isaías 65 fala, não é porque nós estamos simplesmente no Brasil e aqui no Brasil não se invoca o nome de Yahweh, igual lá em Al-Shalom. Não é só por conta disso. É por conta que nós invocávamos lá em cima, viemos sem memória. Mas Yahweh conhece os dele. Ele conhece aqueles que traziam alegria no céu. Que davam fruto. Que eram o quê? Colaboradores. Tinham ideias, projetos. Entende? Porque nós somos a igreja de Yahweh vivo. Toda mão que o irmão fala, traz uma mensagem edificante, é o que? Yahweh falando através daquela pedrinha. Porque você vê que a Yahweh, a construção dela é de 144 o quê? Côvados, representando o 144 mil, a igreja de Yahweh. Lá em Atos fala que Yahweh não habita em templos feitos por mão de homem, habita em nós. Habita em nós. Ele fala através dos seus filhos, não fala através das paredes, fala através dos seus filhos. As pedras vivas. Entende? As pedras vivas. Exatamente, irmã Ed. Entende? Por isso que é necessário. É necessário os irmãos se dedicarem para ser o quê? Receber o domínio de Yahweh. E aqui você vê Isaías 63, 19. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Aí Isaías 65 fala assim, 65:1. Consentia em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Consentia em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. Há uma nação que não invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. É só porque é aqui no Brasil? Não. É porque eram as pedrinhas fiéis lá de cima que vieram e deixou de se invocar o nome. Aí caiu nessa condição. Há um povo que não invocava o meu nome. Mas Yahweh ele conhece, ele sabe quem que é o herdeiro. Sabe quem que são os herdeiros e os co-herdeiros. Ele sabe quem é. É igual quando você vê a antiga aliança. A antiga aliança, ela foi feita e foi dada uma promessa para Abraão. Será pai de multidão. Mas ele sabe quem que eram os filhos? Quem veio? Você mal sabe até o seu tataravô. Só daí para lá já era. E olhe lá. Entende, irmão? Mas Yahweh sabe. Ele sabe da linhagem que você veio. Ele sabe. E ele vai chamar cada um pelo seu nome. Porque a palavra fala que ele chamará cada estrela pelo seu nome.
E quando você pega aqui, ó, consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não se invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí quando você pega aqui, irmão, mais um pouquinho para trás, Isaías 61. E o ano vai ser dado o quê? Vai se proclamar um ano aceitável a Yahweh. E aqui, ó, quando você pega aqui, ó, vamos pegar aqui no 4. Vamos pegar aqui no 2. Fala assim, a proclamar um ano aceitável a Yahweh, e um dia de vingança do nosso Yahweh, a fim de consolar todos os enlutados, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinzas. Viu? Um diadema em lugar de cinza. E nós lembra do que? Nós lembra que o exército estava o quê? Como osso seco. Osso seco. Osso seco, mas em lugar desses ossos ser queimados, vai ser dado o quê? Diademas. E aqui fala, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza, e óleo de alegria em lugar de luto, vestes festiva em lugar de espírito abatido, chamar-lhe-ão terebinto de justiça, plantação de Yahweh para a sua glória. Viu? Plantação de Yahweh. E eles reedificarão as ruínas antigas, recuperarão as regiões despovoadas de outrora, repartirão as cidades devastadas, as regiões que ficaram despovoadas por muitas gerações. Aí fala, estrangeiros estarão aí para apacentar vossos rebanhos, imigrantes serão vossos lavradores e vossos vinhateiros. Aí você lembra o que? As eras da igreja, aqueles descendentes de Adão, que vão trabalhar, que vão servir o reino celestial. E aqui você vê que 61:5 fala assim, estrangeiros estarão aí para apacentar vosso rebanho aqui na terra. Imigrantes serão vossos lavradores e vossos vinhateiros, porque eles não foram o quê? Gerados lá em cima, foram gerados aqui embaixo, mas foram vencedores das eras. E eles trabalharão em prol do reino. Aí aqui no 61:6 fala assim, quanto a vós sereis chamados sacerdotes de Yahweh, sereis chamados ministros do vosso Yahweh, alimentar-vos-eis das riquezas das nações.
e a sucedereis em sua glória. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada. Em lugar de humilhação, tereis grito de júbilo, como vossa porção. Grito de júbilo. E nós estamos para adentrar no quê? No ano jubileu. No ano jubilar. Nós estamos prestes a adentrar. E essa vai ser a porção. É muito tremendo, irmão. Entende? Você pega aqui Isaías 61:7. Em lugar da vergonha que tem sofrido, e fala assim, quanto a vós, aí você pega aqui Isaías, deixa aí aberto. Isaías 52. Isaías 52:10. Fala assim, e ao descobrir o braço santo, aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau. Ide-vos, sai daqui, não toqueis nada do que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios de Iau, mas não saireis apressadamente. Não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Israel será a vossa retaguarda. Viu? E aqui fala, vós que levais os utensílios de Iau. E aí quando você volta lá, Isaías 61, 7, é o que foi tirado, né, irmão? Foi tirado de nós. Foi tomado de nós. Entende? Mas nada sai do controle. Foi da vontade de Iau. Foi da vontade de Iau, irmão. Porque quando você vê hoje nós com esse corpo limitado, é para que eles vejam, para que eles escutem e não compreendam. Não compreender. Por quê? Porque você vê que o exército celestial, ele trabalhava em prol da igreja, até no momento que veio para a terra. Hoje, Iau, ele nos alimenta. Ele deixa que nós passamos por provação, por certa limitação. Lá em cima, quem tinha uma visão avançada, apurada, de hoje está aqui embaixo, às vezes até com a visão limitada, que era forte, hoje está fraco. Entende, irmão? É o que? Nós viemos nessa limitação para confundir eles, irmão, para eles serem pegos de surpresa, porque essa é a vontade de Iau. Quando você abre lá em Salmos 2, você vê. Vamos abrir lá, mas deixa aí Isaías 61 aberto. Fala assim, o que habita no céu, ri, o mestre se diverte à custa deles.
2:4. O que habita no céu, nos céus ri, e o mestre se diverte à custa deles, e depois lhe fala com ira, confundindo-os com o seu furor. Viu? É hoje o que está acontecendo. Ele nos vê. Aqueles que são infiéis, que estão lá em cima, que estão na região povoando, eles estão sendo o quê? Confundidos. Porque eles nos vê, mas não crê. É o que aconteceu com o Papai Yaucha. Você vê que o Papai Yaucha, no momento em que ele ressuscitou, você vê que aqueles dois discípulos não o reconheceram, foram confundidos. Você pega José, José também, os irmãos dele que não o reconheceram, foram o que? Confundidos. Porque esse é o propósito para confundir, irmão. Porque para entender essa mensagem são só os de corações nobres, conforme Lucas, e generosos, soberbos, altivos, não compreende. É o que Satanás é. E a palavra fala que ele até entende, mas não obedece, conforme acho que está em Provérbios 29, vamos ver. Provérbios 29, 14. Ele até entende alguns pontos, mas não obedece. Aqui, irmão, ó, fala assim, ó, Provérbios 29, 19, fala assim: escravo não se corrige com palavra, pois ele entende, mas não obedece. Ele entende, mas não obedece. Aí quando você pega aqui 29, 21, vamos estar lendo aqui na Bíblia. Como que é o nome dessa tradução aqui, irmã? Irmã Jenny. Deixa eu ver aqui. Oi, Nova Linguagem Portuguesa. Aí fala aqui, ó. Fala assim, ó, nela. Provérbios 29, 21. Fala assim, ó. Se você dá muitas vantagens ao seu escravo ou servo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como filho, com direito à herança. É o que aconteceu com Lúcifer. Foi criado o quê? Perfeito, com muitas vantagens. Com muitas vantagens. Quando você pega lá em Isaías 28. Vamos abrir lá. Ezequiel 28, perdão, irmãos. Ele se torna ingrato. Mas essa tradução aqui fala: se você dá muitas vantagens ao seu escravo, ao seu servo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como um filho, com direito à herança. Não vai se pôr no seu lugar. É aquilo que o irmão trouxe. O irmão Shaul, ele estava falando sobre o quê? Sobre Ismael. Ismael
Ele, o que? Era filho da concubina egípcia de Abraão. E nisso, ela queria que ele fosse tratado como primogênito, com parte na herança. Entende? E você vê que, igual o irmão falou, assim como havia 10 príncipes, assim também havia 10 tronos. Os tronos foi criado antes dos príncipes, para servir os príncipes. Para servir os príncipes. Agora, quando você pega aqui, ó, por isso que você vê quando aquele grande príncipe citado em Daniel, que hoje está com nós, Micael, ele grita: vai, Gabriel, e ensina Daniel. Entende? O que? Servindo. Aí quando você pega aqui, ó, em Provérbios 29, fala assim, ó, nessa tradução aqui. Provérbios 29, 21 fala: se você dá muitas vantagens ao seu escravo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como filho, com direito à herança. Por isso que é cetro de ferro, irmão. Não tem mimimi. Não tem mimimi. Entende? Aí vão ver lá as vantagens. As vantagens. Ezequiel 28. Fala assim, ó: tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de alto. 14. Fiz de ti o querubim cintilante, o protetor. Estavas no Monte Santo de Alto, e movia-te por entre as brasas ardentes, até o dia em que se achou maldade em ti. Viu? Que ele, o que? Recebeu várias vantagens. E nisso, ele se rebelou, querendo que ser tratado como um filho do homem. Por isso que ele fala: vou subir até a mais alta nuvem. Entende? Serei semelhante ao Altíssimo. Olha só para você ver. E isso, irmão, tudo é para nos ensinar. E ensinar o quê? Ensinar aquele que recebeu as vestes, o manto, o nome, a missão para administrar o que? O reino. Por isso que a palavra fala: não te canses de ser exortado, disciplinado, porque ele quer nos conduzir a uma glória elevada por meio do que? Da provação, da disciplina. Muitos irmãos fecham a cara, entende, irmão? Fecha a cara, e a palavra fala. Aqui, ó, quando você abre aqui, ó, em Provérbios 3, viu? As vantagens. Por isso que para nós, irmão, não foi dado muitas vantagens. Por isso que nós viemos para a terra. Humilhado. Foi humilhado, irmão. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Assim vai acontecer com eles. Está dando para eles todas as vantagens. Deu para eles. Mas quando eles for cobrados, entende? E ele, eu falo com os irmãos que eu vejo assim, que ele já sabe que está chegando o dia. Está chegando o dia. Aí ele quer o quê? Quer ter acordo com nós, mas não tem acordo, irmão.
quer negociar. Por isso que fala, averigua para ver se sua tropa vai suportar. Por isso que muitas das vezes acontece sinais vindo do lado de lá. Entende? Sinais vindo do lado de lá. Querendo o quê? Falar que a nossos olhos foram abertos por conta dessas coisas. Mas e ao que está o quê? Conduzindo tudo, irmão. Porque ele não faz nada que ele quer. Lúcifer não faz nada. Você vê que Faraó e ao que endureceu o coração dele e também o que amoleceu para o povo ir. Entende? É aquilo que acontece. Satanás, ele faz o que Ial determina. Por isso que muitas das vezes você vê algo, igual eu esses tempos, lembrei da música que eu ouvia, porque Satanás, irmão, ele tenta alimentar esse povo com migalhas, enquanto os anjos celestiais alimentavam esse povo, era com o quê? Com muitos sinais, entende, irmão? Com muito alimento, e ele queria nos alimentar com o quê? Com migalhas, porque ele sabia que a palavra ia se cumprir. Ele sabia. Eu me lembrei esses tempos de uma música mundana, e o nome da música, Oitavo Anjo, do Apocalipse. Olha só para você ver, lembrei dessa música. Entende, irmão? Era uma música que eu ouvia muito. Aí eu lembrei dessa música. Aí o Pai já nos chama, já fala com nós, já fala, e Al já nos mostra o quê? Ele querendo falar que fez algo, mas ele não fez nada, não fez nada, não vai haver acordo. Por isso que fala, não se achou lugar para a luz no céu, foi lançado por terra, vai replantar em outro lugar, entende? Em outro lugar. E aqui em Ezequiel você vê que ele foi o que? Criado perfeito. E nós estamos o que? Alcançando a perfeição. Aí vamos abrir, irmãos. Aonde que nós estávamos naquele momento? Em Lucas. Nós ia ler Provérbios 3. E você vê lá com Abraão, o rei de Sodoma, querendo fazer o quê? Querendo fazer acordo, negociar. Me entrega as pessoas que eu te entrego os bens. Querendo entregar o quê? Querendo entregar aqueles querubim que estão citados como carruagem. Mas aí você vê que Abraão o que? Despreza. Não quero nada que é teu. Nada que é teu. Não há acordo. Aí quando você pega aqui Provérbios, Provérbios 3:1 fala assim, ó, meu filho, não esqueças minha instrução, guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandonam. E você vê o amor e a fidelidade não te abandonam. Porque você vê que Pedro abandonou o quê? O primeiro amor. E você vê que aqui fala o amor e a fidelidade remetendo àquele que é fiel e verdadeiro.
fiel e verdadeiro. Aí continua, fala assim: ata-os ao pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Falando que não abre mão do amor e daquele que é fiel e verdadeiro. Inscreva-os na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh com todo o teu coração, não te enfies em tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconheçam, e Ele endireitará as tuas veredas, viu? Endireitará as tuas veredas, porque não é perfeito, mas endireitará as tuas veredas. Reconheçam em todos os teus caminhos, mesmo nesse caminho aqui do deserto, reconheça. Entende que é Yahweh que está nos cuidando, trouxe para cá, por quê? Queria surpreender aqueles que foram rebeldes, porque o que eles fizeram foi muito sério. Se rebelar contra o quê? Contra a face, contra a glória de Yahweh. Pois Yahweh Shemikayal, ele representava o quê? A glória de Yahweh. Por isso que quando você vê Eliezer, igual o irmão trouxe ontem, Eliezer, e hoje nós vemos o sobrenome do mensageiro de Filadélfia. Entende, irmão? É o que? É o sinal, igual o irmão trouxe certinho, que Abraão é uma representação de quem, irmão? Robson. Abraão é uma representação? Não. E Abraão é a representação de quem? Nos tempos atuais, irmão Elbert. Yahweh. Isso mesmo, é uma representação de Yahweh. Vamos estar lendo lá, irmãos? É uma representação de Yahweh. E Isaac. Yahusha. E Eliezer. Micaial. Viu? É o que o irmão trouxe. Não adianta estar perto, mas está o quê? Guarda. Entende, irmão? Tem que estar ruminando, ouvindo, sai da ministração e ouve, igual ele instruiu ontem. Para você ficar bem alicerçado, porque essas palavras são palavras que vão valer o quê? Vão valer vida eterna, irmão. Entende? Vão valer vida eterna, igual o irmão falou. As criaturas, os bichinhos aqui na terra, elas é composta do quê? Composta de corpo e alma. Corpo e alma. E o ser humano são compostos de corpo, alma e espírito. Mas tem aqueles que recebem o espírito de Lúcifer e tem aqueles que tem o quê? O espírito de Yahweh, que é dominado por Yahweh, que fala por Yahweh. Por isso que Papai Yahweh falou, deixa que os mortos enterrem os mortos, porque estava recebendo o espírito da morte. Deixa eles enterrarem eles. Mas nós hoje entendemos essa palavra, falamos, irmão, por conta do Espírito que é nos dado. O Espírito de Yahweh traz vida para nós, força para os nossos ossos. A palavra fala em Provérbios que a palavra de Yahweh é o que? Fortalece os nossos ossos. Está onde essa passagem, irmão? Os irmãos procuram, que eu já ouvi essa palavra. Depois os irmãos... Olha, aí aqui, ó, Gênesis 24, irmã Adriana. Viu, irmão, por que não poderia receber muitas vantagens?
Para nós não se tornar o quê? Ingratos. Não se tornar ingratos. 24 que, irmã? 24, versículo 15. 24, 15. É falando dela para o termo santa? Não, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui 24, 1. Fala assim, ó, 24, 1, fala assim, Abraão era então um velho, avançado em dias, e Yahweh em tudo havia lhe abençoado Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens. Aí fala, põe tua mão debaixo de minha coxa. Aí fala no 3, eu te faço jurar por Ial, o Ial do céu e Ial da terra, que não tomará para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. E perguntou-lhe o servo, talvez a mulher não queira me servir, não queira me seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saíste. E quando nós vemos aqui, conduz o teu filho, é o que? Viesse com a plenitude. Viesse como papai Ialcha, Micaial. Mas aí Ial fala, Abraão lhe respondeu, em nenhum caso leve meu filho para lá. Hã? É, exatamente. Porque estaria o quê? Rebaixando. Por isso que Micaial não poderia vir como Ialcha. Entende? Não poderia vir como Ialcha. Ele deveria vir como Micaial, como o servo mais velho da casa. Sem memória. Aí fala aqui, ó. Abraão lhe respondeu, em nenhum caso leve meu filho para lá. O Ial do céu que me tomou de minha terra paterna, da terra de minha parentela, que me disse e que jurou que daria esta terra à minha descendência, Ial enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficará desobrigado do juramento que te imponho, e em todo caso não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de seu mestre Abraão e jurou assim proceder. Viu? E quando fala coxa, fazendo um link com o quê? Com Apocalipse 19. Vamos abrir lá, irmão? Mostrando que é o quê? É o mesmo. Ele é o filho, mas também é servo. Porque você vê que ele herda tudo, mas ele não aceita o que? Doração. Por isso que em Josué você vê o que? O sol, a lua e as estrelas. José, você vê o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante de José. Mas não era para José, pelo nome que ele carregava, a autoridade que ele carregava. E aqui você vê, e aí, Apocalipse 19, 16.
fala assim: o nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa, Rei dos reis e mestre dos mestres. Viu? Rei dos reis e mestre dos mestres. Aí quando você pega aqui em Salmos, aí nós vemos o nome que está escrito, viu? Fazendo o link com o quê? Com o juramento na coxa. O juramento na coxa de Eliézer. 68. Página 933. 68, 5. Não, 635. Viu, irmão? E é tremendo, porque Satanás ele queria subir a mais alta nuvem. E aqui em 68, 5. Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Fala-se: cantai a Iau, tocai ao seu nome, abri caminho ao cavaleiro das nuvens. Ao cavaleiro das nuvens. Seu nome é Iau, exaltai em sua presença. Viu? É o nome que ele carrega. Carregue. Exatamente, por isso que ele nunca, cavaleiro das nuvens, por isso que ele nunca se revelou, nunca disse: eu sou Micael. Nunca disse, porque sabia que logo iria receber o nome, ia carregar o nome de Iau. Por isso que quando Jacó ele pergunta: qual é o seu nome? Aí ele fala assim: para que tu queres saber o meu nome? Entende, irmão? Por quê? Porque ele carrega, é Iau que tem que ser visto. E quando você volta lá em Gênesis, Provérbio 3:8 fala sobre refrigério dos ossos. O que você pediu para orar? Refrigério pelos ossos. Vão estar vendo lá, então? Aí você viu, irmão, o da coxa, que é uma representação clara, porque esse aqui era como o quê? Como um filho. Esse servo, Eliézer. E aonde que nós vemos o nome dele? Nós vemos em... Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, ó. Os irmãos vão procurar. Vou procurar aqui, ó. Nome do servo. Por quê, irmão? Porque isso é um sinal maravilhoso. Quando ele coloca o nome na coxa, ele está jurando pelo nome, Rei dos reis e mestre dos mestres. Exatamente. Exatamente. Por que ele cita aquela questão do nome? Mostrando que aquele que está levando o nome, porque ele é o filho. Ele é o filho. Ele é o primogênito, a representação de Isaac. É papai Yalcha, Micael. Mas quando fala lá coxa, mostrando que ele também era o que veio buscar o que? A esposa. O sexto também é o sétimo. Aí faz questão de dar entendimento sobre a coxa, mostrando que ele também era o que? Era o anjo que veio buscar a mulher, a igreja. Entende? Porque lá você vê que quem vem buscar é quem? É o servo. Ele vem como Micael. Ele vem como Micael. Mas também ele já foi o que? Ungido. Ele foi ungido e veio o que? Se revestir na realeza. E quando ele voltar, ele se torna Yalcha, Micael. E quando ele leva o nome, está citando lá o nome, é para mostrar
que ele era aquele que veio buscar a noiva. Entende, irmãos? Como que é a palavra de a sabedoria, a grandeza. Aí quando você pega aqui, ó, acharam, irmão, onde que fala sobre Eliezer? Quando os irmãos vai procurando aí você vê aqui, ó. Aí você vê em Gênesis 24:2. Abraão disse ao seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão debaixo de minha coxa, e eu te faço jurar por Ial, o Ial do céu e o Ial da terra. Viu? Que é aquele que jura. É aquele que jura. Eu te faço jurar. Eu te faço jurar. Mostrando que ele recebeu o que? Autoridade. Ele vai jurar porque ele pode cumprir. Ele pode cumprir. Ele pode cumprir. É hoje que nós estamos aprendendo sobre aquele que jura, que levanta o que? As duas mãos e jura. Mostrando claramente, irmão, um link com essa palavra. Eu te faço jurar por Ial, o Ial do céu e o Ial da terra. O Ial do céu e o Ial da terra. Aí você vai lá onde? Em Daniel. Em Daniel. Vamos lá, abrir lá em Daniel. Daniel 12:7. Ele jurando pelo nome que ele carrega. 12:7. 1578. Aí fala aqui, ó. Fala aqui, ó. 12:7. Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, e ao qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Viu? Jurando, e você vê que Abraão fez o quê? Fez Eliezer jurar. Eu te faço jurar. Eu te faço jurar. Você pode jurar, porque as palavras que saem da sua boca vai se cumprir, porque eu falo através de você. E aqui fala: ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, e que o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. E quem é que vive eternamente? Não, aí você abre lá, ó. Vão lá em 1 Timóteo. Oi. Fala o nome? Mas não fala, ela não fala na passagem ela fala na Almeida, na Eu procurei um monte pra que eu tinha achado o nome, aí eu nem falei. Tá aí, antes de nós ir lá, irmão, vamos abrir aqui em Gênesis para nós ver o nome. Gênesis. Página 53. Deixa eu olhar aqui.
Gênesis 15, por enquanto. 15 o quê? Só parte dos dois. É na King James está Eliezer. Viu? Aí fala assim, ó. Aí na King James fala assim: contudo Abraão declarou, o Todo-Poderoso Mestre meu Ial, de que valerá. Qual, irmão? Tá. E então imediatamente lhe assegurou o mestre: não será Eliezer teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. Aí aqui, irmão. Você leu aqui? Você não leu o 2, falando Eliezer, irmão. Tá. Esse aqui é o 2. Tá. Fala: contudo Abraão declarou, o Todo-Poderoso Mestre meu Ial, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tem, viu? É o que vai herdar tudo o que tem. Aí fala aqui, ó. Aí fala no 4. 15:3. Tu não me concedes descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o mestre: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro, gerado de ti. Que é quem? Ialcha Micaial. Aí, aqui na Ialxalã, ela não cita, mas quando você pega aqui na King James, já fala. Entende, irmão? Já fala. Aí, quando você pega aqui, ó, onde que nós íamos ler? 1 Timóteo. Por quê, irmão? Por quê? Que aqui fala, mostrando que é aquele que foi gerado, Micaial. Entende? Micaial. Por quê? Porque você vê que Micaial, ele também veio como quê? Como homem, como servo. Entende? Como servo. Mostrando, assegurando ele o quê? Você vai voltar para o seu corpo, que você foi gerado de teu pai, e você vai ser o herdeiro. Não vai herdar nesse corpo terreno, mas sim no corpo celestial, na forma que você foi gerado de Yahvé. Por isso que direciona para Eliezer, entende? Direciona para Eliezer, porque Eliezer, ele era o que? Servo. Eliezer era servo. E quando você pega Isaac, ele representa quem? Ialcha Micaial. Ialcha Micaial que foi gerado. Micaial foi gerado de Ialcha e Ialcha foi gerado de Ialcha. Esses sim que são que os herdeiros, não é o corpo terreno que veio como servo, mas sim o corpo que foi gerado de Ialcha. E você vê que já dá o quê? Já dá a dica, já fala assim, é Eliezer que vai ficar com toda a herança? Aí ele fala, não, eu vou constituir ele, o corpo celestial de qual ele foi gerado. Porque ele foi gerado como Micaial. Entende, irmãos? Vamos abrir lá em 1 Timóteo para ver quem é. Isso.
Fala aqui, ó, 1 Timóteo 6:14. Viu por que ele pode jurar? Por quê? Por que ele pode jurar? Porque ele carrega o nome. E você vê que Abraão fala, eu te faço jurar. Eu te faço jurar. Pode jurar que você tem o quê? Autoridade. Carrega o nome. Aí 1 Timóteo 6,14 fala, guarda o mandamento irrepreensível. É o que ele sempre trouxe, né, irmão? Ser irrepreensível até a aparição do nosso mestre Yahshua o Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Viu? Aí você vê que aquele lá de Daniel, ele jura por esse que vive eternamente, que habita